Professores em greve acampam na Secretaria de Educação de Natal. Cai o número de municípios em colapso no fornecimento de água no Rio Grande do Norte. Produtores devem vacinar quase 1 milhão de animais contra a febre aftosa. Procuradoria da Assembleia pede pelo arquivamento da representação que desaprova as contas do governador Robinson Faria. Vereadores debatem possível aumento da passagem de ônibus em Natal. E ainda, eleitores têm até a segunda-feira para regularizar o título junto ao TRE. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 2 de maio, do Câmara Repórter. Em greve desde o dia 21 de março, os professores acamparam na Secretaria Municipal de Educação nesta quarta-feira. Mara Rochelle. E uma das principais reivindicações é o pagamento do retroativo do piso salarial referente a 2018. E é sobre este assunto que eu converso com José Teixeira, coordenador geral do Sinte. Coordenador, me fala quais são as outras reivindicações. Na verdade, esta é a principal. A greve se mantém em função do retroativo de janeiro a maio, que a categoria quer pelo menos receber até o final de 2018, e a Prefeitura propõe em 12 parcelas de janeiro a dezembro de 2019. Portanto, a categoria fica indignada, porque é uma quantidade tão pequena, infelizmente, a Prefeitura não chegou ainda ao consenso. Portanto, a categoria continua em greve. A greve levou a Prefeitura a apresentar uma proposta de atualização, mas o retroativo do piso de janeiro a maio, uma vez que a previsão é implantar o piso para ter os aposentados em junho. É claro que a categoria também não concordava com isso, porque deveria estar sendo cumprido desde janeiro, mas a partir de junho será implantado e o retroativo a categoria quer receber pelo menos até dezembro de 2018, o que não teve ainda acordo com a Prefeitura. E tem expectativa de negociação, de novas reuniões? Olha, a categoria na última Assembleia, dia 30, resolveu permanecer em greve, inclusive a greve está também judicializada. Nós estamos aguardando aí que entre a nossa pressão e uma possibilidade de conciliação no judiciário, nós possamos sair aí com uma proposta que seja minimamente satisfatória para a categoria dos professores e professoras do município de Natal. O mês de abril foi o mais chuvoso dos últimos anos e, por causa disso, reduziu o número de cidades em colapso de abastecimento de água no Rio Grande do Norte. Larisse de Souza. De acordo com a Imparne, em abril, a média de chuva no estado foi de 208 milímetros, 45,5% a mais que a média, que é de 143 milímetros. Esse dado apontou que o mês de abril foi o mais chuvoso dos últimos 7 anos. No acumulado dos primeiros 4 meses, de janeiro a abril, choveu 33,5% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Para este mês de maio, a previsão da Imparne também é de chuvas acima da média, que é de 84 milímetros para o mês inteiro. Por causa da melhoria das chuvas em todo o estado, a CAERN anunciou que das 12 cidades em colapso de abastecimento, 2 terão os sistemas religados, que são Patu e Messias Targino. Os sistemas de abastecimento de água nesses municípios serão religados ainda nesta semana. De acordo com a CAERN, ainda permanecem em colapso as cidades de Almino Afonso, João Dias, José da Penha, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Rafael Fernandes, São Miguel e Tenente Ananias. Outras 87 cidades permanecem em sistema de rodízio. Larisse de Souza para o Câmara Repórter. A situação hídrica do estado é o tema de hoje do comentarista Antônio Melo. O inverno finalmente chegou, mesmo com 6 anos de atraso. Aliás, tempo suficiente para que nossas barragens passassem por manutenção para evitar problemas que só agora começam a ser constatados. São rachaduras, desmoronamentos, falta de manutenção em canos de adutora que se rompem em alguns lugares. E dá uma pena danada ver a água, o nosso precioso líquido, se perdendo vítima do descaso. Seria também o momento
para se pensar na retomada de um programa de construção de barragens menores no caminho das águas que sangrem dos maiores reservatórios, evitando que se percam sem utilização. Aqui no semiárido não podemos nos dar esse luxo. É preciso também que se descubra por que grandes açudes, como o Pataxó em Acari, não recebem mais água e estão praticamente vazios. O que está havendo? Urge descobrir as causas e adotar soluções duradouras para o problema. Amanda. Pecuaristas de todo o Rio Grande do Norte devem começar a vacinar os rebanhos contra a febre aftosa. Neste ano, a campanha de vacinação pretende imunizar quase 1 milhão de animais. Luísa Mendes. Bom, nessa primeira etapa da campanha serão vacinados animais de todas as idades. O produtor, devidamente cadastrado junto ao IDIARNE, que é o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, deve adquirir a vacina em uma das lojas autorizadas à comercialização e aí sim vacinar os animais. Os rebanhos devem ser declarados em algum dos escritórios do IDIARNE ou da Emater ou ainda nas secretarias municipais de agricultura. O prazo para a declaração dos rebanhos segue até o próximo dia 15 de junho. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. É importante lembrar que o produtor que não cumprir o prazo de vacinação e declaração do rebanho pode sofrer multas e ficar impedido de ter acesso a linhas de crédito rurais e benefícios de órgãos estaduais e federais. O contribuinte que perdeu o prazo para fazer a declaração do imposto de renda pode enviar informações à Receita Federal a partir desta quarta-feira com multa. Mara Rochelle. O contribuinte com a declaração atrasada será multado em 1% do valor do imposto devido por mês ou em R$ 165,74, dependendo do que tiver maior valor. Lembrando que não será necessário baixar um novo programa ou colocar de forma manual o valor dos juros e multas. O próprio programa do Fisco vai atualizar esses valores e automaticamente emitir uma guia para pagamento do tributo. As restituições começam a ser pagas a partir do dia 15 de junho a 17 de dezembro, divididas em 7 lotes mensais. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Um dos assuntos em pauta na sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara foi o possível reajuste da tarifa de transporte público de Natal. Os vereadores questionaram as declarações feitas pelo diretor do Seturne, Nilson Queiroga, de que as empresas sofrem prejuízo de R$3,5 milhões ao mês. O presidente da casa, o vereador Ranieri Barbosa, comentou as afirmações do diretor do Seturne e se posicionou contra o reajuste proposto pelo Sindicato dos Empresários. O parlamentar cobrou o cumprimento do TAC, assinado ainda em 2016, e falou sobre a ilegalidade do sistema de transporte público de Natal, que atualmente descumpre a Lei 8666, que dispõe sobre as licitações no município. Se há um termo de ajustamento de conduta entre o Seturne, Ministério Público, Secretaria de Transporte, para que o Seturne colocar 72 novos ônibus para, após concluir, requerer um aumento tarifário. Eles descumpriram isso há mais de ano. E mesmo assim a Prefeitura, o ano passado, tem que justificar porque deu um aumento abusivo de 15% quando a inflação era 6,8%. E depois, se a licitação deu deserta, como deram 2 vezes, tem que, pela Lei 8666, a Lei das Licitações, ter um contrato emergencial temporário até que se tenha uma nova licitação. Porque se qualquer outra secretaria oferecer um serviço sem contrato, é crime. E como é que a Secretaria de Trânsito permite um serviço sem contrato? Isso é um crime. Então, acho que está cometendo crime o ex-prefeito, a secretária, a Procuradoria-Geral do município, e eu vejo que o Poder Legislativo não pode se omitir quanto a isso. O vereador Sandro Pimentel, que levantou a discussão na casa, também fez duras críticas ao atual funcionamento do sistema de transporte. Ele também se posicionou contra o aumento e falou sobre a tramitação do novo projeto de lei de licitação dos transportes, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Esse projeto ele prevê retirar vários direitos que nós aprovamos aqui em 2015, com diversos meses, discutindo isso daqui, com técnicos aqui, com audiências públicas, mas os empresários não gostaram, porque nós aprovamos aqui um sistema de qualidade. Eles
requereram que o Executivo, que a Prefeitura, reduzisse as conquistas para tentar justificar uma eventual participação deles na licitação. Como o Executivo é muito fraco, não tem moral, porque nesse caso, se não tem licitação, deveria-se abrir uma oportunidade de fazer contrato, ou mesmo a Prefeitura abrir o serviço para outras pessoas, para outras entidades, para outras empresas que queiram utilizar, inclusive alternativos. Os vereadores aprovaram 3 projetos de lei na sessão desta quarta-feira. Um deles, do vereador Franklin Capistrano, que inclui o presépio de Natal e a torre do Memorial do Parque da Cidade, ambos monumentos criados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, como patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e religioso da cidade de Natal. Nós temos que preservar a memória da cidade. Se nós, que estamos aqui na Câmara, trabalhando em defesa da cidade, nós temos que também defender o seu patrimônio cultural, artístico e religioso. Só a Câmara, através desse projeto de lei, que pode defender esse patrimônio. E ainda falando sobre os trabalhos do Legislativo natalense, a Câmara discutiu em audiência o plano de cargo, carreira e remuneração dos professores e educadores infantis de Natal. O principal debate foi a unificação dos 2 planos, dos docentes e dos educadores infantis do município, reconhecendo de fato como professor os educadores. O que está vindo aqui é um projeto de lei onde emenda as 2 carreiras, né? Contém partes que a gente concorda e partes que não concordamos, e aí vamos disputar aqui no cenário, né, propondo emendas e tentando fazer as modificações. Do ponto de vista do Executivo, não é possível essa unificação. No entanto, emendas aos planos devem aproximar as 2 categorias. Basicamente, são 5 pontos. Que hoje professores que têm mestrado e doutorado, eles recebem gratificação, ia ser nível, isso é uma vantagem significativa para o vencimento no salário, iam fazer parte da aposentadoria deles, do vencimento. A questão da jornada de trabalho do professor da 058, que iria ter um acréscimo na jornada de trabalho de 20 para 24 horas. A questão da licença para cursos, era de 5 anos, nos antigos planos passou a ser 3 anos depois que ele cumpriu o período probatório. O município de Natal tem 2 planos de cargos e salário para os seus professores. Um para os professores da educação infantil, né, CIMEIs e pré-escola, ou seja, de 0 aos 5 anos. O outro para os professores de ensino fundamental, dos 7, das crianças dos 6, 7 aos 14, e a chamada educação de jovens e adultos. Já passou do tempo de se corrigir, de se fazer essa unificação. Então, essa discussão nós aguardamos enquanto Comissão de Educação, desde o ano 2013, que tratamos deste assunto, já estamos em 2018, e esta proposta não chegou ainda aqui. E no próximo dia 9 de maio, encerra o prazo para que os eleitores regularizem a situação do título eleitoral. A autônoma Irene Gonçalves não votava há 3 pleitos. O título foi cancelado e ela decidiu não esperar o prazo final para regularizar. Eu passei 3 anos sem votar. Só vim renovar por conta do meu aposento. Podia prejudicar o aposento, né? O dinheiro. Podia ser cancelado o INSS, né? O INSS cancelar o dinheiro da gente, né? Mas se não fosse isso, eu não tinha vindo. Com 18 anos recém-completados, Igor se viu obrigado a tirar o título de eleitor. Vim tirar o título, mas assim, pela obrigatoriedade, né? 18 anos. Não tirei com 16, passei o tempo, perdi a etapa de 16 anos para fazer lá, para ficar livre já dessa parte. Até o dia 9 de maio, todos os atendimentos para regularização da situação eleitoral estão concentrados aqui, no Fórum Eleitoral de Natal. A centralização visa otimizar os atendimentos eleitorais. A centralização, ela otimiza o atendimento. Ela facilita para a gente
o contato mais direto com o eleitor, inclusive agiliza o atendimento, porque todos nós estaremos trabalhando juntos aqui, certo? Qualquer pendência, ela é resolvida logo aqui no cartório eleitoral. A chefe da terceira zona eleitoral de Natal alertou sobre as consequências da não regularização da situação eleitoral. Ele vai ter que esperar a eleição passar para poder vir ao cartório e regularizar. Aquelas pessoas também que ainda não tiraram o seu título pela primeira vez, se não fizerem até o dia 9, vão ter que esperar a eleição passar para tirar o seu título. Seja para fazer o primeiro título eleitoral, regularizar a situação ou transferir o voto, o momento é de atenção. A quantidade de eleitores precisa ser definida porque reflete diretamente na elaboração dos cadernos de votação e toda a logística dos atos preparatórios da eleição. O TSE tem que saber qual é o eleitorado municipal, estadual de cada estado, todo o eleitorado nacional, para que se confeccione os cadernos de votação e que saibamos qual a estatística de eleitores por seção, por estado, tudo isso. Tudo que for relacionado, número de mesários, proporcionalidade entre o número de mesários necessários, o pessoal que irá trabalhar. Todo o eleitorado oficial ele irradia para diversas medidas que temos que tomar. A Procuradoria da Assembleia sugeriu o arquivamento do processo que pede a abertura de investigação nas contas de 2016 do governador Robinson Faria. Simone Silva. A Assembleia Legislativa se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira sobre as contas do governador Robinson Faria, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e que poderiam resultar no processo contra o chefe do Executivo Estadual. O parecer técnico foi pelo arquivamento. O argumento da Procuradoria-Geral da Assembleia é que não houve uma denúncia formal da Procuradoria-Geral da República sobre os crimes de responsabilidade cometidos pelo governador. A situação, no entanto, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa nos próximos 60 dias. A comissão pode pedir o arquivamento ou então ser favorável à abertura de um processo contra Robinson Faria. Simone Silva para o Câmara Repórter. No próximo bloco, não perca a entrevista de hoje. A nossa convidada é a vereadora Nina Souza. Até já! Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia.
Estamos de volta com o Câmara Repórter e a minha convidada já está aqui, a vereadora Nina Souza. Vereadora, seja bem-vinda mais uma vez ao Câmara Repórter. Obrigada, estou feliz demais pelo convite. Vereadora, o nosso assunto hoje aqui é bem importante, inclusive até para esclarecer a população de Natal o que é esse projeto de atualização da regularização urbanística. Não tem nada a ver com regularização fundiária, é isso? Nada a ver, veja bem. Hoje, pasme, 70% dos imóveis de Natal não possuem regularização. E por que não possui essa regularização? Vários são os fatores. Primeiro deles eu posso citar até mesmo a falta de esclarecimento. A pessoa, independente da região que more, ela não sabe que precisa contratar um técnico para que possa lhe orientar naquela construção ou naquela reforma. Ou às vezes ela também não tem o recurso, sabe que precisa dessa orientação, mas não tem o valor para pagar um arquiteto ou um engenheiro. Então ela consegue começar aquela construção, mas fora dos parâmetros. Então, dessa maneira, quando a fiscalização vem, essa obra é embargada, ela não consegue concluir. Paralelo a isso, como ela não tem essa regularização, ela não pode contrair um empréstimo para melhorar a sua moradia ou melhorar o seu comércio, não é? Ela não pode alienar o imóvel, se ela precisar vender esse imóvel, ela não pode porque não tem a regularização. Então, o que é que nós fizemos? De posse dessa informação, nós buscamos a lei que regula e vimos que ela tinha algumas incongruências. Então, estamos modificando essa lei, não é? Nós estamos alterando os procedimentos para essa regularização urbanística, porque a regularização fundiária, ela trata especificamente de você entregar o título, não é o caso dessa. A nossa lei, ela vem estruturar e regular os imóveis que já foram construídos fora das regras que são colocadas pelos órgãos. Então, é um projeto que tem um grande vulto, né? Grande vulto porque vai dar condição para que todas as pessoas elas se estruturem, elas coloquem seus imóveis dentro dessa regularização e possam, como eu falei, contrair o empréstimo, possam vender, possam ampliar, não é? E também vai ser importante para a prefeitura, que a prefeitura vai conhecer esse contingente, os valores que as pessoas querem pagar vão ser revertidos para obras na área de saúde, na área de saneamento, na área de educação, de esporte. Então, é uma inconformidade que Natal possui e hoje, graças ao nosso projeto, nós vamos poder resolver. De que forma, então, que esse projeto ele vai desburocratizar todo esse processo, vereadora? Então, veja bem, o projeto ele foi construído com vários critérios, não é isso? Então, o que acontece? Quando você parte para a regulamentação com esse novo procedimento, primeira coisa, verificar onde o imóvel está instalado, independente da região. Dependendo da região, o valor das multas, elas variam, eles ficam diferenciados. Existem categorias também. O tipo de irregularidade é recuo frontal, é recuo lateral, com relação ao estacionamento. Então, de acordo com esses critérios, vai ser feita a verificação e o cidadão vai fazendo a organização dentro da regra que a lei coloca. A lei, ela também estabelece, por exemplo, parcelamento dessas multas, uma redução nessas multas, sim, ou até isenção? Isenção, parcelamento e também um menor valor, de acordo, se você for pagar à vista, terá alguns critérios. Então, essa parte aí, ela será norteada pela CEMURB. O intuito da lei é que as pessoas venham colocar seus imóveis na regularização. Então, tudo que der condição para isso vai ser feito. Bom, e essa lei é importante não só para a questão urbanística, mas até para a questão de mobilidade, da população poder transitar melhor dentro da sua casa, na rua, numa calçada, por exemplo? Exatamente, exatamente. Porque nós falamos muito na questão de reestruturar a cidade. Só que essa reestruturação ela tem que ser via de duas mãos, tanto os cidadãos como o poder público, né? E você tocou um ponto muito importante, que hoje uma coisa que é caótica no Natal é o nosso trânsito. Né? Nós vamos para as grandes avenidas, para o centro da cidade, nós não temos estacionamento. E uma parte do aporte do que vai ser arrecadado com essa regularização vai ser utilizado justamente para isso, para nós organizarmos a mobilidade em Natal. Eu estou muito feliz, né? Porque assim, é um projeto, como as pessoas não conhecem muito, e é bem técnico, ele não tem uma proporção de popularidade, vamos dizer assim, como o Bairro Seguro teve. Mas assim, indiscutivelmente, é um dos grandes projetos que a Casa Legislativa está colocando para Natal. Porque você chegar
e ter a condição de regularizar todos os imóveis, você ter a condição de estruturar o trânsito de Natal, sobretudo dando oportunidade de estacionamentos para que as pessoas possam estacionar e não serem multadas, como são da forma que nós vemos todos os dias. E principalmente, para você ter ideia, estima-se arrecadar entre 100 a 200 milhões de reais com a efetividade desse projeto. Esses valores vão ser todos eles implementados, como eu falei há pouco, na saúde, na educação, na urbanização. Ou seja, é um dinheiro que o cidadão vai pagar e que vai voltar em benefícios. Cidadão. Exatamente. E hoje esses processos eles estão empancados. Eles não podem ir para nenhum lugar, o cidadão querendo pagar, certo? Querendo organizar e não pode. Então, vamos colocar as coisas dentro das regras. Isso já acontece nas grandes cidades. E Natal precisa caminhar, a gente precisa pegar os bons modelos e precisa avançar. A gente não pode mais ficar toda a vida naquele feijão com arroz e sem ousar, sem melhorar. Não pode, não pode. Um projeto amplamente discutido que está tramitando nas comissões temáticas, é isso? Exatamente. Como o próprio nome já diz, é projeto de lei. Quando ele adentrou na casa, nós fizemos audiências públicas, fizemos reuniões, fomos a alguns órgãos vieram até nós, fomos muito na CEMUB, porque eles também têm uma equipe técnica de extrema competência, fizemos os ajustes, houve sim implementação de algumas emendas. E após tudo isso, ao invés de colocar emendas retalhando o projeto, nós organizamos um texto substitutivo e hoje entramos em acordo para que nós possamos, em breve, levá-lo ao plenário e trazermos esse projeto que vai realmente ajudar muito o povo de Natal. Vereadora, a gente vai mudar um pouquinho agora de assunto para falar sobre a causa animal. O mandato da senhora aprovou aí 2 projetos, né? Um que fala do registro dos animais domésticos e também que cria o Conselho Municipal dos Animais. Olha, estamos muito felizes, né? O Conselho Municipal de Defesa dos Animais, nós conseguimos aprovar, foi um grande passo para a causa animal, porque hoje nós temos as pessoas que gostam dos animais, temos os defensores, etc. Mas o Conselho é uma instância deliberativa que dará um aporte mais institucional. Você pode se reportar a este Conselho para que juntos nós possamos discutir uma melhor atividade das políticas públicas em defesa dos animais. Então, foi um grande passo do nosso mandato. E agora o registro animal. O registro animal, o que é isso? Quando a gente fala em política pública, a gente precisa entender que nós temos que conhecer qual a demanda, qual o universo que nós vamos atuar. Então, hoje, ninguém tem a condição de dizer quantos cães, quantos gatos tem em Natal, nem onde esses cães, esses gatos estão. Eu pergunto, existe mais cães em Natal abandonados ou mais cães com a tutela de alguém? Ninguém, a gente pode chutar, como diz o nordestino, mas precisamente nós não sabemos. Com o registro animal, com a colocação do chip, nós vamos sim ter esse aporte. Nós vamos saber onde os animais estão, nós vamos poder acompanhar o sistema de adoção, nós vamos poder acompanhar os animais adotados, nós vamos poder dar uma nova qualidade de vida para esses animais. Muito importante dizer que quem tem condição vai registrar, vai pagar uma taxa, um valor módico. Quem não tem condição vai ser isento. E é isso mesmo? Os animais vão receber um chipzinho, é isso? Sim, de controle, né? Implemento tecnológico, hoje a tecnologia está em todo lugar, né? E com isso, como eu falei há pouco, os animais que o dono possa pagar, tudo que for arrecadado também vai ser revertido para a causa animal, né? Isso é um grande passo. A gente fala muito, é importante insumo. Eu gosto de animal, eu dou a comida, eu levo para um órgão que é protetor. Né? A gente fala da castração, isso tudo é importante. Mas a gente precisa vir com algo que realmente resolva o problema. Então, o conselho é um avanço, o registro também é outro avanço. Eu lhe digo, nós sabemos que Natal tem a necessidade de um hospital veterinário público, porque muitas pessoas que criam os animais não têm como cuidar dos seus animais. E só sabe o amor quem realmente tem um animal. E é um serviço relativamente caro ainda, né, caro, vereadora? Porque hoje em dia não é só você instalar o hospital, tem toda a manutenção, né? Toda uma rede dentro do hospital. Mas eu pergunto a você, onde a gente colocaria esse hospital? Na Zona Sul, Leste, Oeste, Norte? Onde nós temos uma demanda maior? Não é? Porque se eu coloco um hospital na Zona Sul, o pessoal das outras regiões vão poder vir para a Zona Sul? Então, com esse registro, a gente vai poder mensurar sim, não é? Onde colocar, como colocar. Então, assim, são dados que a gente, elementares que nós não temos, que nós vamos ter agora com esse registro. É uma coisa nova, no primeiro momento as pessoas se assustam, vai registrar, mas esse registro é importante. Todos nós, cidadãos, nós temos um registro.
E quando nós morremos, nós temos um atestado de óbito. Então, se fala, a gente sabe quantos animais estão morrendo no Natal? Qual a destinação desses animais? Por que eles estão morrendo? Com o registro, nós vamos saber. Então, se nós somos protetores de animais, nós temos que saber que o registro é o nascimento desse animal para a sociedade, assim como nós temos um registro. Então, todos nós esperarmos aí a regulamentação que vai sair agora pela Secretaria de Saúde e registrarmos os nossos animais. A princípio, cães e gatos. Então, é importante o que a vereadora está dizendo, porque quando ela diz políticas públicas, é só com esses dados em mãos que o poder público vai poder destinar recursos e aí trabalhar em ações, não é isso, vereadora? Exatamente isso. Quando a gente for falar em animal, a gente se aporta sempre para humano. Se eu falo que tem que fazer política pública para AIDS, eu preciso saber quantas pessoas têm AIDS, para que a gente possa dimensionar. Né? Então, se eu quero castrar, quantos animais precisam ser castrados em Natal? 2.000, 3.000, 10.000? Então, isso é importante porque na hora que você sabe esse contingente, você se programa em termos financeiros, você faz um planejamento em termos estruturantes de atividade, você pode descentralizar essas ações. Né? É importante a vacina do calazar? Quais são os animais que os proprietários, os donos dos animais podem pagar a vacina? Porque é uma vacina cara. Não é? Qual é o contingente nosso que não tem? Então, a gente se prepara, olha, a gente precisa de tantas doses de vacina de calazar, por quê? Porque essas pessoas não podem pagar, esses animais estão abandonados. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter os dados para que a gente possa avançar. Sem os dados, a gente não avança. Ok. Vereadora Nina Souza, muito obrigada pela sua entrevista e eu desejo aí uma ótima semana. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar sendo convidada em breve. Voltará em breve. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu desejo a todos aí uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.